Olá, seja muito bem-vindo ao canal Modelagem Costura Objetiva. No vídeo de hoje, a Simone vai fazer para vocês a costura dessa peça aqui, né? Essa peça, ela já estava aqui no canal, a modelagem dela, né? Eu vou deixar no link aqui na descrição para vocês, se você não viu a modelagem dessa peça, você clica aqui no link e você vai lá para assistir como que faz o molde, né? E aqui ela vai fazer a costura para vocês, porque eu sei que tem muita gente que é iniciante, né? E que gosta muito da aula de costura. Então, já clica no link, assiste a modelagem e depois você assiste a costura aqui, tá? Que a Simone vai estar fazendo para vocês. Alguns moldes ela faz em tamanho real, outros moldes ela faz em miniatura. A miniatura dá para você entender perfeitamente, né? Porque é um recurso didático que a gente tem para gastar menos tecido, menos aviamento e conseguir explicar para vocês como que faz a costura e o acabamento. Então, tudo que ela está fazendo aqui na miniatura, você pode fazer no seu molde tamanho real a mesma coisa. Lembrando que todos os nossos moldes, né, que a gente vende ou que você aprende a fazer aqui no canal é em tamanho real, tá? Você imprime os moldes grátis, todos os moldes são em tamanho real. A miniatura é somente um recurso didático, né, pra gente estudar, tá bom? Então, por aí dá pra você entender perfeitamente como é feito. Antes da gente ir pro vídeo de costura, eu gostaria de te chamar para os nossos grupos de promoções de moldes. Isso mesmo, né? A gente tem uma loja de moldes, vocês já sabem, né? Todos esses links eu vou deixar para vocês na descrição desse vídeo, tá bom? Então, nós temos a loja tem os preços fixos, né, dos moldes, tem muito molde para você lá. E, inclusive, esse molde do vídeo de hoje a gente tem lá também na loja, se você quiser adquirir esse e muitos outros. Só que o grupo de promoção de moldes é muito melhor, porque você entra lá e toda semana, você tem ofertas de moldes com até 50% de desconto. Então, de segunda até sexta-feira, a gente escolhe alguns modelos lá da loja e faz promoção. Aí, da quarta-feira, tem promoção relâmpago, que dura 24 horas. Então, se você está lá no grupo, você tem, né, muitas chances de estar adquirindo os seus moldes, tá bom? Com muito desconto. E aí, você pode entrar no grupo, vou deixar o link para vocês aqui na descrição, você pode entrar lá no grupo e ficar lá aguardando que a gente vai postar, de segunda a sexta, tá? Sábado e domingo não. Aí, de segunda a sexta, a gente está postando links com as promoções da semana e toda quarta a promoção relâmpago, tá? Então entra lá pro grupo, já fica lá aguardando que a gente vai estar enviando, né, para você os links com as promoções, toda semana com moldes diferentes, tá? Vem participar com a gente porque você vai ter muita vantagem, tá bom? Então vamos lá assistir o vídeo? Então aqui, ó, nós temos o posicionamento, tá? Aqui tá tudo duplo porque a gente precisa de duas partes, né? No caso, aqui, duas partes frente da alça não, gente, desculpa, do laço, parte costas e manga. Aqui tá na dobra do tecido, eu vou tirar um só, né? Porque aqui vai ficar na dobra do tecido, certo? Então, aqui precisa estar na dobra. Os demais não tem necessidade. Então, é assim que a gente vai dispor no tecido, sempre observando o fio, né? E fazer aí o corte. Aqui começamos com a nossa modelagem, aqui no tecido, tá? Eu tô com um tecido dobrado e aqui tem a auréola do meu tecido, então aqui eu tenho certeza que o meu tecido tá no fio e ali também porque ele tá na dobra no fio reto. Eu coloquei, né, um de cabeça pra cima e o outro está de cabeça pra baixo, por conta de que é um tecido liso e não tem nenhum sentido nem de elasticidade nem de desenho. Então não tem nenhum problema eu cortar dessa forma. Lembrando que aqui já tá com margem de costura, tudo certinho. Bom, hoje nós vamos fazer, ó, a montagem desse vestido aqui, que tem preguinhas no busto, pala, recorte princesa, manga com a cabeça bufante e tem esse transpasse aqui, tá certo? Que é um transpasse que ele vai estar fechado, tá, gente? Ele é costurado aqui e aqui também. E ele vai zíper nas costas. Bom, aqui eu vou levar para a máquina a parte superior, ó. Eu passei para cá as marcações das pregas, tá? Aqui como você pode ver, você pode fazer pix, você pode riscar com giz de alfaiate, né? Aquele que sai. Essa aqui é uma caneta própria para tecido, tá? Então eu fiz aqui a marcação das pregas dos dois lados aqui. Fiz também aqui a marcação da minha pence, da parte costas, tá? Então, aqui tá a marcação da pence até onde eu vou costurá-la. Então, eu vou para a máquina fazer
preparar as pregas e também essa parte aqui da pence. Outra coisa que eu também já vou preparar é essa parte aqui das costas. Aqui, ó, como vocês podem ver, vou botar assim, também já tem aqui a marcação aonde eu vou fazer a dobra, tá? Isso aqui você pode fazer o quê? Você vai fazer a dobra com a marcação com o ferro e depois passar a costura, que deixa bem mais fácil, tá? Então, você primeiro passa o ferro, faz a marcação da dobra e depois você passa a costura. Aqui na nossa parte da frente da saia. Na parte das costas, eu vou fazer uma costura, né? Aqui eu tenho a indicação aqui. Deixa eu colocar assim. Aqui eu tenho a indicação do zíper, então eu vou descer aqui mais um pouco, uns 18 centímetros ou 20, e eu já vou fechar aqui essa parte de baixo da saia costas. Outra coisa que eu também já vou fazer, porque a gente já vai para a máquina e já faz, quando voltar eu já mostro aqui para vocês. Vai ser aqui as tiras, né, do nosso laço, que aqui eu vou fazer o quê? Vou dobrar, ó. Dobra aqui, você pode alfinetar, né? Aqui eu vou passar uma costura aqui e vou fechar. E depois eu vou desvirar. Esse lado de cá, por exemplo, né, vai ficar aberto. Então, um lado vai ficar fechado, né? Aqui a lateral e o fundo aqui vai ficar aberto para a gente poder desvirar. Faço isso nas duas. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, na saia, costas, fiz aqui a costura, deixando aqui aberto para o zíper, tá? Aqui, lembrando sempre que as costuras têm que ser passadas, abertas no ferro, tudo direitinho, tá? Então, aqui a parte costas, aqui nós temos a parte frente, ó, dobrei ali 2 vezes, como, né, tá indicado, e aqui, ó, nós temos a nossa parte frente, aqui. Aqui eu até costurei, ó, se você quiser fazer 2 costuras, fazer a costura daqui e aqui na beiradinha, não tem problema não. Então, esse lado eu fiz, esse lado aqui eu não fiz, seria só passar o ferro e aqui pregar, né, fazer a parte dos botões, casinha e botões, certo? Então, aqui temos a nossa parte frente, costa da saia já tá ali, mais ou menos montada. Aqui na parte frente, olha, fiz aqui costurei as pregas, olha, aqui as preguinhas das 2 partes. E também, gente, eu cortei fazer aqui um acabamento com revel, tá? Então, aí você já sabe como fazer um revel, então você vai cortar o revel. Da parte frente eu deixei, ó, ele inteiro, não tem necessidade da gente fazer esse recorte aqui. Então, eu deixei ele inteiro. Aí, aqui, ó, na parte frente, nós vamos unir, certo? Então, você vai colocar assim. Porém, eu não sei como é lá que tá ali tá amarrado, a gente não consegue ver perfeitamente. Mas eu vou fazer, ó, da seguinte forma. Vou pegar aqui, que é a parte do laço. Vou colocar aqui, ó, bem encostado aqui na prega. Aqui. Vou alfinetar. E vou colocar aqui a minha parte de cima. Então, você observa bem se ele tá encostadinho na prega, tá? E aqui tem que ficar, ó, prega com prega. Prega com prega e vou colocar, vou até passar ele aqui que não tem problema. Posiciona bem certinho. Posicionando aqui prega com prega. Vou alfinetar. Aqui, ó, a outra prega. Colocando todas no sentido para baixo aqui, tá? E a última aqui. O molde vai certinho, então bate todas as costuras. E aqui eu vou passar uma costurinha reta. Passar a costura reta, você já pode passar também a costura de acabamento aqui, tá? E já vamos também unir aqui as laterais da nossa saia. Então, aqui, ó, vou abrir a parte costas, tá? Direito para cima. Venho aqui, ó, com a minha parte frente. E coloco aqui direito para baixo. Alfineta aqui, ó.
Posiciona aí certinho. Você pode alfinetar até aqui o final. Que nós vamos fechar aqui as laterais. Então, aqui, ó, nós vamos passar uma costura reta aqui. E aqui você já pode passar também a costura de acabamento. Prontinho, ó, a saia já tá toda costuradinha. E agora nós vamos reservar aqui a saia, tá? Já está aqui, ó, com as laterais fechadas. Aqui nós temos a nossa parte de frente, ó. Aqui, unir aqui, ó. Sem a costura reta aqui, como vocês podem ver. Tirar aqui esse excesso. E aqui. Agora aqui, ó, na frente, nós temos a parte da pala que a gente vai montar. Ó, para ela ficar assim, correto? Então, agora aqui, ó, eu vou jogar ela direito da pala com direito da blusa. Vou alfinetar aqui bem no meio, vou abrir essa costura aqui, ó. Alfineto bem aqui no centro. Aqui eu vou marcar um ponto. Aqui, ó. Que é bem o meio. Eu vou marcar onde eu vou vir parar aqui com a agulha para virar para fazer o lado de lá. Então, aqui, ó, eu vou alfinetar aqui no final. Na hora de costurar, ó, você vai fazer isso aqui, você vai juntando, ó, que aí vai casar tudo direitinho, tá? Então, você pode ir alfinetando, se você ainda não tem, né, muita experiência, você pode ir alfinetando. Quando chegar aqui, você vai deixar a agulha dentro desse ponto aqui, ó, a agulha dentro, vai levantar o calcador, vai virar assim, ó, e vai dar continuidade no lado de cá. Tem que fazer isso para a costura ficar bonita, porque depois a gente vai tá abrindo ali para poder assentar. Então, aí depois você vai desvirar não, você vai deixar a agulha dentro, levantar o calcador, virar e fazer a costura desse lado, tá? Pronto, costurinha feita, ó. Aqui. E agora aqui eu vou dar um pique, ó, da ponta até bem próximo ali, que é para poder assentar. Aí desviro. E tenho aqui, ó, a minha parte de frente com a pala já montadinha, certo? Bom, pala montada, agora nós vamos unir aqui, ó. Tenho a minha frente, né, com o direito para cima, venho aqui com o direito das minhas costas para o direito da blusa. E aqui também. Então, vai ficar direito com direito. Eu vou unir aqui, a gente vai fazer aqui a costura de união dos ombros agora. Ó. E agora nós vamos unir os ombros. Também vamos unir agora o nosso revel, tá? Então, aqui eu tenho meu revel costas. Ó. Revel costas. E aqui frente. Então, aqui eu vou colocar ombro com ombro. E vou passar uma costura aqui nos ombros, tá? Então, temos aqui, ó, ombros costurados. Agora, você vai fazer também acabamento aqui no ombro, tá? Aqui o ombro do revel também tá costurado. E aí, você faz também o acabamento. E aqui, ó, nós vamos montar agora o nosso revel. Você vai colocar, ó, o direito para cima do corpinho. Então, temos aqui frente e costas. E agora, eu vou colocar o direito do meu revel, ó, com o direito do meu corpinho. E aqui a costura de ombro com ombro, tá? Você abre a costura e posiciona aqui, ó, ombro com ombro, alfineta. Aqui também é a mesma coisa. Costura com costura, abre as costuras. Aqui, se você quiser alfinetar, você alfineta. Coloca um alfinete aqui meio com meio. Abre essa costura.
Coloca aqui meio com meio. E uma coisa aqui, gente. Antes de você prender aqui, você já pode fazer o acabamento aqui em volta do revel, tá? Você já pode passar o overlock ou zigue-zague aqui em volta do revel antes de prender ele aqui. Também dá para fazer depois que você prender. Aí você vê o que fica mais fácil, tá? Aqui eu já vou preparar minha manga também. Então eu tenho a marcação aqui, né? De onde eu vou começar até onde eu vou terminar, que eu vou franzir essa parte. Então eu vou fazer uma costura aqui, né? Com ponto mais largo. Para você deixar um franzido bem bonito, você passa 2 costuras, uma paralela à outra, e depois faz o franzido. Eu vou fazer para vocês verem como é que é. Então, aqui, ó, passei a costura aqui em toda a volta do revel. E agora a gente vai fazer pique aqui, toda essa volta aqui, ó. Até próximo, né? Da costura, mas não pode pegar a costura. Fazer aqui no V. E para esse revel ficar bem assentado, a gente vai fazer um pesponto, tá? Então, aqui, o que você vai fazer, ó? Você vai colocar ele assim na máquina, com a margem de costura para lá, vai abrir aqui o seu revel, e aqui, ó, você vai deitar o revel na margem de costura, e vai passar uma costura bem na beiradinha aqui, que é uma costura de pesponto, em toda a volta, que é para esse revel ficar aqui, ó, sem voltar para o lado do direito, ficar bem assentado. Aqui tá a nossa manguinha, então, ó, passei aqui, ó, duas costuras, tá? Agora, eu vou pegar o lado que for da bobina, certo? E vou puxar para franzir. Então, quando eu faço 2 costuras, o meu franzido, ele fica assim, ó, bem bonito, bem distribuído, ó, bem franzidinho mesmo. Vou puxar do lado de cá também. Dei a ponta da linha, meu Deus. E aqui, ó, a gente tem esse efeito aqui bem franzido da nossa manga. Ó, fica bem bonito. Agora que nós fizemos isso aqui, depois aqui a gente vai passar e nós vamos montar a nossa manga. Sempre jogando a margem de costura para o lado das costas. Você vai posicionar o meio da manga aqui, ó, 1 centímetro para cá da linha de ombro. E aí você vai colocar no final aqui. Lado frente da manga com lado frente do corpinho, tá? E vai posicionar aqui na outra cava. E vamos passar uma costura reta aqui toda a volta e fazer o acabamento, tá? Passar o overlock ou o zigue-zague. Prontinho, olha, manguinha no lugar. Se aquela segunda costura ficar aparente, você vai soltar, tá? Aquela costura que a gente fez para embeber, que nós fizemos 2 para franzir aqui. Para embeber não, para franzir, né? Então, já temos aqui nossa manguinha no lugar. Aqui também, ó, o pesponto que fizemos. Aqui, ó, você vê. Aqui, gente, eu costumo fazer o seguinte, ó, você vai dobrar aqui para dentro, vai passar o ferro bem bonitinho, para ficar tudo muito bem assentado, tá? Porque capricho é tudo. Então, você vai assentar aí as costuras, tudo bonitinho.
E aqui, ó, depois você vem, depois de passar, ele vai ficar tudo bem assentadinho, você vem a mão e vai prender, ó, com alguns pontinhos, essa parte aqui no centro-frente e vai prender aqui na costura do ombro, aqui, ó, na margem de costura, você prende aqui com alguns pontinhos essas partes. Então, ele não corre o risco de vir para frente. Esse aqui tá vindo aqui no momento porque não foi passado, tá? Mas no momento que ele estiver passado, ele vai ficar com esse acabamento aqui bem bonito, ok? Agora o que nós iremos fazer? Fechar as nossas laterais. Então, nós vamos, ó, colocar aqui costura com costura da cava, alfineta, que é para ficar bem certinho. Aqui, ó, o início. E aqui no final também, ó. Ó que gracinha. Tudo casando. O seu molde vai ficar aí perfeito, tá? Então, nós vamos fazer isso nessa lateral e na outra, a mesma coisa, que é pra gente poder tá finalizando, né? Unindo com a saia e fazendo aqui a bainha da manga e da saia. Então, aqui, ó, já tô com as laterais fechadas, certo? Aqui, ó. E agora nós vamos fazer a bainha da manga, que é só, ó, virar uma vez, uma segunda vez, tá? Aqui eu tô fazendo uma bainha estreita. Virou 2 vezes, alfineta. Aqui. Você pode passar antes de costurar. Prontinho. Depois disso aqui, ó, ela vai ficar assim. Você vai passar a costura, ó. Não se esqueçam dos acabamentos dentro, tá, gente? Da overlock. Bom, feita essa parte, nós vamos agora unir, né, com a saia. A saia aqui a gente vai passar, ó. Eu vou virar aqui no direito, para vocês verem. E essa parte aqui, ó, do direito da saia, que fica por cima do lado esquerdo, tá? O lado direito, ele fica por cima do lado esquerdo. Eu vou alfinetar aqui, tá? Porque aqui nós temos a abertura pro lado das costas. Essa saia aqui, ela fica, a frente ela vai ficar fechada. Então, aqui, ó, eu venho aqui eu tô com o direito da minha saia pro lado de fora, eu venho aqui com o direito da minha blusa, eu vou marcar aqui o meio, vou colocar, ó, lateral com lateral, vou marcar aqui o meio. E aqui eu vou colocar, ó, o direito da minha blusa com o direito da minha saia. Vou posicionar bem aqui no meio. Alfineto. Vou alfinetar aqui, ó, lateral com lateral, jogando a margem de costura para as costas. Vem aqui, ó, até o final aqui. Até o meu centro-costas. Feito isso aqui, eu vou passar uma costura reta e depois uma costura de acabamento, certo? Que é o zigue-zague ou overlock. E depois eu venho aqui e faço a bainha. Ali, gente, na foto, a bainha, ela tá feita com essas duas partes juntas. Mas se você quiser, ó, você pode fechar com o botão até aqui e deixar essa parte aberta. Aí você vai ter que fazer a bainha assim, ó, separada, tá? Mas se você quiser fazer igual aqui a da foto, eu vou mostrar aqui pra vocês, ela tá junta, tá vendo? Tá costurado junto. Vem o botão até um certo ponto ali e depois tá costurada junto, tá? Eu, nesse caso aqui, se fosse minha, eu iria colocar o botão até aqui e ia deixar aqui aberto, separado, tá? Mas aí você que sabe. E aí a gente vai fazer a bainha igual foi a daqui. Virou uma vez, 2 vezes e passa a costura. Você pode passar o ferro primeiro, deixar bem assentado e depois costurar. Bom, aqui ficou o vestidinho, eu até passei para vocês darem uma olhada. Olha aqui o revel, como ficou. Olha aqui o revel, como ficou, ó. Passei o ferro para mostrar para vocês que ele fica bem assentado, tá? E aqui tá prontinho o nosso vestido. Aqui eu fechei, aqui eu até fiz umas costurinhas para
fechar aqui para simular como se estivesse com os botões. Aqui a parte de costas, faltando pôr, né? O zíper aqui nas costas, aqui tudo prontinho, tá? Aqui é só dar um lacinho.